Então agora a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, chegamos à quarta audição e é uma matéria em que manifestamente temos divergências profundas. O balanço que se pode fazer das negociações, ou aquilo que o Governo chamou de negociações, com os sindicatos relativamente à recuperação do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira, não tem muitos sinónimos. No dicionário varia entre ato de não acertar, falha, grande malogro, mau êxito e fiasco. São tudo sinónimos de falhanço. E falhanço é a perspectiva com que nós saímos os grupos parlamentares que nesta Assembleia da República votaram um projeto de resolução que prevê a recuperação integral do tempo de serviço, saem os professores e as professoras desiludidos com a decisão do Governo face à expectativa criada na Assembleia da República, criada no Orçamento de Estado do ano passado, e tudo isso representa um falhanço desta negociação. Há matérias que nós temos que distinguir. O descongelamento das carreiras da administração pública é um facto que não depende do Ministério da Educação nem do Sr. Ministro da Educação. Foi negociado, estava presente nos acordos, era uma matéria que estava assumida relativamente à necessidade de recuperação de descongelamento de carreiras, ou seja, de regresso à normalidade em termos de contabilização de tempo de serviço. Há uma distinção relativamente aos professores, porque, ao contrário das carreiras gerais da administração pública, o tempo que esteve congelado não conta para efeitos de progressão na carreira. O que quer dizer que, apenas com o efeito do descongelamento, nem todos os professores, bem pelo contrário, terão efeitos imediatos na sua carreira. Há, aliás, um conjunto muito grande de professores que só vai ter efeitos na sua carreira na próxima legislatura. 23.180 em 2020, 24.000 em 2021, pelas contas que eu tenho. Aquilo que os professores exigem é equidade. Equidade não tem o significado que o Sr. Ministro lhe quer dar. Equidade significa reconhecimento dos direitos de cada um. E os direitos dos professores à sua carreira só são iguais aos direitos dos restantes funcionários públicos quando eles também têm direito à sua carreira. As carreiras gerais tiveram direito a recuperar 100% do tempo congelado. Aquilo que o Sr. Ministro decidiu publicar por decreto-lei, dando por terminadas as negociações, fosse com os professores, fosse com os grupos parlamentares e, portanto, no âmbito da Assembleia da República, foi eliminar 6 anos e meio de vida profissional dos professores, sem dizer quanto é que custaria a proposta da FENPROF. E aquilo que eu lhe queria perguntar é que medidas é que a FENPROF e os restantes sindicatos puseram em cima da mesa na negociação que o Sr. Ministro recusou fazer. Porque o Sr. Ministro diz aqui que estava disponível para negociar tudo. Mas a verdade é que de todas as variáveis, o Sr. Ministro nunca negociou aquelas que era suposto negociar, que era o prazo e o modo, e a única coisa que levou para cima da mesa foi a redução do tempo. Não como negociação, mas como imposição. Porque por um critério arbitrário, feito à luz de uma carreira que não é dos professores, encontrou uma contabilização do tempo de serviço que colocou em cima da mesa no primeiro dia em que se sentou a reunir com os professores e só a retirou dali para ser publicada, sem alterar 1 milímetro. 1 milímetro. E aquilo que eu gostaria de perguntar é ou não verdade que havia disponibilidade para negociar matérias que pudessem ter influência na aposentação dos professores mais velhos ou influência no acesso a vagas ao 5º e 7º escalão e que, do ponto de vista de custo orçamental, iam bem para além da próxima legislatura e que os sindicatos estavam, inclusive, disponíveis para aceitar esta recuperação de apenas uma parte do tempo de serviço
como, quase 3 anos, como uma primeira fase, uma primeira etapa da recuperação integral e, portanto, fazer uma despesa orçamental faseada no tempo. É ou não verdade que isto foi uma negociação, que este foi uma proposta, aliás, publicamente anunciada pela plataforma de sindicatos, que poderia ter resolvido o problema, aliás, numa negociação que, se o Governo quisesse entrar nela, poderia até ter aproveitado para, no âmbito da recuperação das carreiras, ter feito um conjunto de discussões com os sindicatos que estão em cima da mesa relativamente a outros problemas, como o problema do envelhecimento, como o problema do desgaste, como o problema até do regime de contratação, que poderiam ter evoluções profundas e que carecem de negociação com os sindicatos. Obrigado, eu queria dizer, e termino, que nós sabemos bem com quem é que contamos. Nós do PSD e do CDS não esperamos nada e percebemos porque é que o Sr. Deputado Pedro Alves se irrita tanto com esta matéria, que o Sr. Deputado é professor e lá na escola e os seus colegas do Sr. Deputado Pedro Alves devem saber o que é que o Sr. Deputado vai votar quando o Bloco de Esquerda apresentar a apreciação parlamentar relativamente ao decreto-lei. Muito obrigado, Sr. O PSD é que ainda não disse o que é que faria, mas sabemos que não contamos, que os professores, termino, Sr. Presidente, não contam com o PSD. O que era importante era que houvesse um reconhecimento de que os professores têm o direito integral à carreira. E a partir daí se construísse uma negociação. E que, eu termino já, Sr. Presidente, apenas dar uma nota, e que quando os professores, legitimamente, por verem defraudadas as suas expectativas, decidem, in extremis, recorrer à greve, que o Governo não utilizasse expedientes, aliás, utilizados de maneira diferente, conforme convocatórias, para impedir o direito à greve por parte dos professores com expedientes administrativos ou burocráticos. Ultrapassou largamente o seu tempo. Muito obrigado.